Eu queria falar um pouco nessa noite a respeito de duas expressões de Jesus que nos convida a fazermos distinção entre tais valores. Abram comigo em João, capítulo 14, versículo 6. Muitos de nós sabemos de cor. É um versículo muito usual no nosso meio. E João diz assim, falando a respeito de Jesus: disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quando usamos esse texto, ora pregamos sobre caminho, ora pregamos sobre verdade, ora pregamos sobre vida. Eu gostaria nessa noite focar no caminho. Tem um provérbio popular que diz que todos os caminhos levam a Deus. E há um provérbio na palavra de Deus que contradiz isso. Provérbio 14, 12. Fala assim: há caminho que ao homem parece direito, mas o fim deles são os caminhos da morte. Há caminho que ao homem parece direito, mas ao fim deles são caminhos da morte. Quantos caminhos existem? Quantos caminhos nós vemos traçados ao longo de uma vida? Somos impulsionados a imaginar que existem sempre dois caminhos. Porque nós, diante das opções da vida, nós teremos sempre duas opções finais, duas direções finais. E constantemente estamos diante delas, nas decisões da vida. Mas quando se fala em caminho, certamente não existem somente dois caminhos. Por quê? Porque a multiplicidade dos caminhos que nos desviam de Deus é muita multiplicidade. São tão numerosas que a gente não consegue contar. A quantidade de possibilidades de caminhos que temos fora do caminho do Senhor. Nesse próprio versículo aqui em Provérbios fala: há caminho que ao homem parece direito. Por quê? Porque nós nunca vamos confundir vários caminhos com o caminho do Senhor, porque sabemos que o caminho do Senhor é apenas um caminho. É Jesus. Só. Então, se nos apresentarem diversos caminhos, nós não escolheremos diversos caminhos, porque sabemos que o caminho do Senhor é apenas um. Então fala: há caminho que ao homem parece direito, mas esse caminho não é o do Senhor. Mas esse caminho leva a caminhos. Está no versículo. Caminhos da morte. E é interessante que nós sempre teremos diversas opções. Ele aparece no plural e não é um erro de concordância, não. É porque a mensagem quer nos dizer o seguinte: caminho para Deus, Jesus, só. Tão unicamente Ele. Nenhum outro caminho. Quando ele usa o artigo definido o, ele fala: eu sou o caminho. Ele não fala: eu sou um caminho. Porque se ele fosse um caminho, nós teríamos outras possibilidades de caminho. Mas ele fala: eu sou o caminho. Ele também não fala: eu sou o caminho. Não, ele fala o. Só existe uma possibilidade. Mas os caminhos da morte são muitos. E eles sempre nos confundirão. Isso porque os homens costumam julgar seus próprios caminhos. E quantas vezes nós não tomamos as rédeas da vida e caminhamos de acordo com o caminho que julgamos correto.
Mas eu não quero parar nisso aqui, não. Eu quero tentar que o Espírito Santo de Deus encontre uma forma de nos falar, como falou a mim, como definir o caminho. E é algo simples de ser feito. É só a gente entender o seguinte, que o Evangelho, da forma que recebemos, da forma que compreendemos, ele nem sempre traz discernimento. Porque nós recebemos um Evangelho muito carregado de romanismo. Nós recebemos o Evangelho transliterado primeiro para o latim, para a Vulgata. Depois, esse Evangelho que veio do latim, ele veio muito romanizado. E nós recebemos esse pacotão e a gente quer caminhar em Deus, às vezes em cima de alguns conceitos que poderiam ser mais simples. Por exemplo, o que vem primeiro, o caminho ou a porta? O que vem primeiro, o caminho ou a porta? O grande problema é que nós estamos caminhando em Deus esperando que uma porta apareça. Porque Jesus também se diz a porta. Mateus 7,13, Jesus alerta: entrai pela porta estreita. Entrai pela porta estreita. E quando essa palavra estreita é transliterada, ela vem para o nosso português assim: entrai pela porta pequena. Não é estreita somente, mas é pequena. Pequena ao ponto de quem for entrar por ela ter que se curvar. Pequena no sentido da porta do buraco da agulha, que diz o texto que é mais fácil um homem, é mais fácil um camelo entrar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. A expressão é a mesma. É mais fácil o camelo entrar por uma porta pequena do que um rico entrar no reino dos céus. Porque essa porta pequena, desajustada, insignificante muitas vezes, ela não tem promessas que as outras portas têm. Então eu digo a vocês que o que vem primeiro não é o caminho como nós pensamos. Nós não temos que caminhar com Cristo esperando encontrar Cristo. Nós temos que encontrar Cristo e andar com Cristo. O grande problema é que muita gente se acomoda ao longo da vida cristã, esperando numa encruzilhada dessa vida cristã encontrar Jesus. Então as pessoas começam a frequentar a igreja, frequentam 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, 20 anos, esperando um dado momento, uma visitação sobrenatural do Espírito Santo que venha, e aí ele vai encontrar Jesus, como consequência de estar no caminho. Mas não é isso que o texto bíblico nos diz. Fala: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. Entram por essa porta espaçosa, esperando encontrar o caminho. Agora, muitos caminhos são criados pela imaginação humana, e são frequentes. Quando a gente vem à igreja, antes de caminhar, você precisa encontrar com Jesus. Porque Ele é o caminho. Ele não te conduz ao caminho. Ele não anda no caminho com você. Ele é o próprio caminho. O X de toda a questão é essa: nós compreendermos que nós não temos que caminhar caminho algum. Nós temos que caminhar com Cristo, porque o caminho é Ele. De repente, eu estarei no caminho, andando para lá, enquanto Lindomar estará no caminho, andando para lá, enquanto Cláudio estará no caminho, andando para lá, e todos estaremos no mesmo caminho,
Porque o caminho não é caminhar, o caminho é estar com Cristo Jesus. Ele é o nosso caminho. Não temos que todos achar que devamos caminhar de forma uníssona, numa mesma direção, enquanto mundo espiritual. Não. A multiplicidade da ação de Deus nos faz caminhar caminhos diferentes, porém com o mesmo destino. Alguns de vocês ainda estão assim tentando entender. Vocês vão entender. Eu vou explicando, você vai entender. Porque o importante não é caminhar o caminho da vida cristã esperando encontrar uma porta. É entrar pela porta certa. Porque atrás da porta certa está o caminho certo. Mateus 7,14 fala: e porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida. São poucos os que a encontram. Encontrar a porta. Esse é o nosso grande desafio. Encontrar a porta que leva ao caminho. E como é que nós podemos fazer para encontrar essa porta que leva ao caminho? Chegamos à conclusão que nós não devemos procurar o caminho. O caminho é Jesus. O caminho é Jesus. A proposta de achar é dele. Ele nos encontra. Ele segura nossa mão. O que nós devemos é estar dispostos a entrar pela porta certa, que também é Jesus. Você vem à igreja, você recebe o Evangelho e você decide caminhar na lei dos crentes. Eu vou caminhar, agora eu vou ser crente. Você nunca vai ter força para caminhar ao lado de Jesus. Vai passar o tempo e você vai distanciar de Jesus. Vai passar o tempo e você vai se decepcionar com pessoas, com homens dentro da igreja. Vai passar o tempo e você vai achar que existe coisa melhor para ser feita. Vai passar o tempo e você vai se sentir cansado e às vezes um caminho enfadonho de estar vindo à igreja. Por quê? Porque você está caminhando com as suas forças, as suas próprias forças. Qual é a solução para isso? Achar Jesus, achar a porta. Os hebreus, quando receberam a promessa do livramento de Deus, a primeira coisa que Deus fez para tirar os hebreus de forma definitiva do Egito foi aspergir sangue do cordeiro nos umbrais da porta. A porta que você deve entrar, ela está ensanguentada. A porta que você deve entrar, ela é pequena e está com os umbrais ensanguentados. É uma porta sem formosura. Ninguém nunca parou para pensar, poxa, mas Jesus, o homem perfeito, Jesus, o homem maravilhoso que ele é. Porque quando você começa a elogiar uma pessoa, você imagina aquela pessoa o mais bonita possível. Não é assim? Tem pessoas que a gente não conhece, mas ouve do caráter dela e você fica imaginando uma pessoa bonita. Uma pessoa de boa aparência, de boa feição. Mas Isaías fala que Jesus não tinha aparência nem formosura. Ou seja, Jesus era feio. Mas como imaginar um Jesus feio? Mas ele ficou feio porque ele ficou deformado pelos nossos pecados. O pecado deforma a gente. O pecado tira a forma de Cristo. O pecado transfigura Jesus. Porque quando Jesus desceu do monte da transfiguração, transfigurado, cheio do semblante do Espírito Santo de Deus, ele devia estar lindo. Não era um homem feio. Mas o transtorno do pecado, a culpa da humanidade, o peso, ele estava carregado do pecado de toda a humanidade, certamente o deixou terrível, feio, desconjuntado, desfigurado. Então, Jesus ele
se transformou de belo em horrível, de forte em fraco, de poderoso em extremamente frágil pelo pecado que ele assumiu. Então é uma porta feia, não é uma porta bonita, é um paradoxo isso, porque a porta que parece ter vida é porta de morte, e a porta que parece ter morte é porta de vida. Não é algo, não espere por um grande show gospel, com 10 mil pessoas, com grandes bandas, e de repente a terra treme, e você sente um arrepio, e aquele negócio tremendo, aí você vê Jesus. Não, não espere nada disso. Entrar pela porta, de repente, num culto simples, poucas pessoas, com extrema necessidade no seu coração, num dia feio, num dia chuvoso de repente, num dia cheio de calor, conforme está, num dia que não tem nada de sobrenatural em termos de beleza, mas naquele dia tão simples, naquele dia tão diferente, você pode encontrar a porta que é Cristo. E como discernir essa porta que é Cristo? Como saber? Como nós vamos receber? Lá em João 10:9 fala: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagens. Qual foi o primeiro sinal de Jesus ser a porta? Primeiro, ele fala, ele inicia o texto dizendo: eu sou. Yahvé é o nome do Deus soberano. Lá em Êxodo 3,14, a gente vê: e disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Então, a primeira coisa, ele é inconfundível. Deus é inconfundível. Você, quando encontrar Jesus, você vai saber que é Jesus. Você vai sentir que é Jesus. Você vai entender que é Jesus. Você vai ser tomado de tamanha convicção, porque ele sempre se apresenta para qualquer um de nós como o Senhor, como o Deus da nossa vida. Na última noite de Jesus, Filipe vira para Jesus e fala assim, está lá em João 14, 8 e 10. Senhor, mostra-nos o Pai. E Jesus respondeu: há tanto tempo estou convosco e ainda não me conheces? Quem me vê, vê o Pai. O que ele quis dizer com isso? Eu não tenho que me preocupar se existem 3 portas. Uma porta chamada Deus, uma porta chamada Jesus e uma porta chamada Espírito Santo. Existe uma porta apenas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são uma pessoa. É uma porta de entrada. Somente uma. E quando você entra por Jesus, você encontra Deus. Mas sempre que você entrar por Deus, você deve encontrar Jesus. Então não existe nessa porta uma porta chamada Santo Agostinho, Santa Cecília, Santa Maria, Santo Antônio. Não existe nenhuma outra porta. A porta é Jesus, somente Ele. Não estou querendo com isso tirar o mérito ou tirar a importância de quem quer que seja dentro da história cristã. De forma alguma. Nós devemos conhecer de história para sabermos quem é quem no processo da nossa vida. Agora, devemos saber uma coisa: a porta é Jesus. Só Ele é a porta. Não tem outra porta. Não tem outra forma do homem chegar a Deus. Em espírito, Jesus é o próprio Deus. Ele fala isso para Filipe: tanto tempo estou convosco e vocês não reconhecem o Pai que vive em mim? Eu e o Pai somos um.
Não tem que questionar se a porta é Jesus. A porta é verdadeira. A porta é verdadeira. Você já entrou pela porta chamada Jesus? Entendam, o que eu estou falando para vocês é evangelho. Eu poderia estar pegando o microfone aqui e estar passando para vocês ensinamentos de vida natural, princípios de como vencer na vida. Eu poderia estar trazendo para vocês algumas informações que facilitassem o dia a dia de vocês. Mas o que o Espírito Santo de Deus está trazendo nessa noite para você é de suma importância, porque você pode estar caminhando num caminho que não é Jesus, por não ter entrado numa porta chamada Jesus. Não tem como caminhar para o céu se você não entrar na porta chamada Jesus. Não tem como. Eu já ouvi de pessoas assim, mas peraí, eu vou para o céu. Eu sou um bom pai, eu sou um bom filho, eu sou um bom marido, sou honesto, trabalhador, cumpro os meus compromissos. Por que eu não vou para o céu? Tão simplesmente porque não entrou na porta chamada Jesus. Muito provavelmente o ladrão na cruz, que foi crucificado ao lado de Jesus, não tenha sido um bom pai, não tenha sido um bom marido se fosse casado, não tenha sido um bom filho porque está ali colhendo aquilo que ele plantou. Imagina a amargura da mãe dele. No entanto, Jesus falou para ele assim: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Por quê? Porque ele encontrou Jesus. Ele encontrou a porta de saída. Porque Jesus, ele se faz a porta de entrada e a porta de saída. Ele é a porta que livra da morte. Há 3.450 anos atrás, o povo saía do Egito. E ele foi a porta. Porque somente aqueles que tinham o sangue do Cordeiro aspergido na porta é que conseguiram sair do Egito. Ele foi a porta de entrada e a porta de saída. Está lá em Êxodo capítulo 11, capítulo 12, até o verso 51. Jesus é a porta de entrada para o caminho. Ah, pastor, eu tenho sonho de ser engenheiro, tenho sonho de ser médico, eu tenho sonho de ser advogado, eu tenho sonho. Você pode sonhar à vontade, porque qualquer caminho que você caminhar com Jesus será o caminho da salvação. Onde Jesus estiver com você, será o caminho da salvação. Não era essa a compreensão que a igreja tinha. A igreja achava que para as pessoas poderem ir para o céu, tinha que ser todo mundo missionário, tinha que ser todo mundo pastor, tinha que vir para a igreja e esquecer a vida profissional. Não, você pode caminhar o caminho que é Cristo, você pode caminhar no seu cotidiano, testemunhando de Jesus, vivendo Jesus. Porque o caminho em Jesus é uma convicção. Jesus Cristo te chama a essa convicção. Mas você nunca terá essa convicção fora de Deus. Eu me converti aos 14 anos de idade. A minha vida, ela teve muitos altos e baixos profissionais. Na família, graças a Deus, sempre foi mais estável. Mas eu me mudei 19 vezes ao longo da minha vida, dos meus 33 anos de casado. 19 vezes. Eu já fiz mudança em que eu não participei da mudança. Quem fez a mudança todinha foi a minha esposa. Eu estava dentro de um banco.
trabalhando, e quando cheguei à tarde em casa, já não morava mais naquela casa, morava em outra casa. E ela estava grávida quando fez a mudança. Então, nós já vivemos situações na nossa vida de extremos, mas nada do que vivemos, nós tínhamos comprado uma casa na mesma rua, e eu esperava o final de semana para mudar, e cheguei em casa, na quinta-feira, a casa vazia. Eu falei, mas... Porque eu cheguei na casa que a gente havia comprado, estava lá, já tudo arrumando, tudo no quintal já, ela já havia contratado carroceiro para levar uma coisa, outra, alguns vizinhos já tinham ajudado. Mudanças de muita coisa, mudança de casa, mudança de cidade, muitas mudanças, mas uma coisa nunca mudou na nossa vida, foi o caminho em Jesus. Por maiores que fossem as dificuldades à nossa volta, nós nunca nos apartamos do caminho chamado Jesus. Por quê? Porque não fomos nós que construímos esse caminho. O caminho foi construído por Ele. O caminho é direcionado por Ele. Ele é quem determinava. O povo de Israel também mudou 39 vezes. Eu mudei 19, eles mudaram 39 vezes. 39 vezes em 40 anos. Teve uma oportunidade que Deus, o povo acabou de montar a tenda da congregação, montado tudo, está lá no livro de Êxodos isso. Aí Deus vira para Moisés e fala, Moisés, levanta a tenda e vamos caminhar. Mas, Senhor, nós acabamos de montar tudo. E Deus fala, a nuvem vai começar a andar. E Moisés vira para Arão e fala assim, junta tudo que a gente tem que começar a andar. Arão fala, peraí, esse lugar tem água. Esse lugar tem água. Não é qualquer lugar. Tem água. Mas o que é mais importante? É caminhar em sequidão com Deus ou é acampar onde tem água sem Deus? A resposta está aí, é o caminho. O caminho com Deus nem sempre é o caminho mais fácil, mas é com Deus. É com Deus. Há propósito no caminho. Se há propósito no caminho, só vai permanecer nesse caminho quem entrou pela porta certa. Quem entrou pela porta errada, quem está no caminho pela motivação errada, quem está no caminho com conceitos errados, não permanecerá no caminho. Agora, quem entrou pela porta certa, Jesus, esse se mantém no caminho. O que te mantém no caminho? Você entrou pela porta certa? Pastor, me explica isso, como é que é? Ouça. O que te trouxe aqui? O que te traz aqui nessa noite? O que te mantém sentado aí nessa cadeira, ouvindo esse pastor te falar? Qual é a tua motivação? O que você espera ao final de um culto? O que você espera da sua vida? A sua motivação precisa ser sempre a de encontrar Jesus. Qualquer motivação que não seja essa, não vai te manter no caminho. Qualquer motivação que seja de você entrar por aquela porta e vir para aqui sentar, que não seja a de encontrar Jesus de alguma forma, a de encontrar a porta de entrada para a eternidade, a porta de saída dos seus problemas, a porta de entrada para soluções, a porta de saída para circunstâncias adversas, porque Ele é porta de entrada e é porta de saída, mas Ele é a porta, Ele é a porta certa. E nessa noite que o Espírito Santo de Deus quer alcançar no nosso coração,
é que você traga a motivação certa, que você entre pela porta certa, chamada Jesus. Nenhuma outra, por mais bonita que seja, por melhor que seja a proposta, por mais interessante que seja, nenhuma outra porta você deve entrar, a não ser Jesus. Jesus é a porta certa. Como é que se entra por essa porta, pastor? A palavra de Deus fala assim, João 3,16, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele é a porta de saída para a eternidade. Você só sai dessa vida para a eternidade através de Jesus. Nenhuma outra porta te leva a Deus. Só Jesus pode te levar a Deus. Ninguém nos livra da morte eterna, a não ser Jesus. João 8,32 fala, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sabe o que é essa expressão libertará? Libertará do quê? Da ignorância, libertará... Eu já preguei muitas vezes sobre essa palavra nesse contexto. Mas esse libertará aqui, é somente a verdade pode te tirar desse mundo para a liberdade espiritual. Somente a verdade chamada Jesus pode tirar você com toda a segurança da vida terrena para a vida eterna. Só a convicção em Cristo Jesus. João 8,36, um pouco mais na frente, fala, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Apocalipse 22,14 fala, bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade santa pela porta. Entrar na cidade santa é Jesus. Para sair dessa vida é Jesus. Porque se você tomar um atalho, qualquer que seja, e quando eu falo em atalho, eu falo sobre outros nomes que são invocados ao invés de Cristo Jesus. Somente Ele pode gerar salvação. Nenhum outro nome há pelo qual importa nos ser salvos, diz a palavra de Deus. Então se apegue a Jesus. Se apegando a Jesus, você vai se apegar a Deus. Onde tem Deus e não tem Jesus, não é a porta. Não é a porta. Algumas religiões falam, não, Jesus foi um médium, ele realmente era um espírito evoluído, mas não é Jesus, o Filho de Deus. Não é a porta. Essa não é a porta. Algumas propostas por aí dizem, não, peça à mãe que o filho atende. Você recorra à mãe, porque a mãe, ela vai te ouvir. Essa não é a porta. Essa não é a porta. A porta é Jesus. Jesus. Esses dias atrás eu vi, mandaram para mim alguma coisa via nem e-mail, não é, nem WhatsApp, não. Face. Mandaram, postaram lá, aquele padre Fábio de Mello. Uma palavra tão inteligente, tão centrada, tão bem posicionada daquele padre, porque ela estava focada em Jesus. E ele falava, Jesus é o único caminho, é o único nome pelo qual nos importa ser salvos. Fora disso, não creio em nada. Eu achei muito equilibrada, centrada em Cristo Jesus. Amados, é simples assim. É simples assim. Tem muita coisa enfeitada por aí. Tem muita coisa aí tremendamente bonita.
Mas não é isso que a palavra de Deus fala. Essa porta não tem aparência nem formosura, não. Ela tem propósito. Ela tem propósito. É uma porta estreita, uma porta pequena. Mas ela tem propósito. É uma porta que tem que ser procurada. É uma porta que tem que ser buscada com intensidade. Nós estamos vivendo o ano da restauração. Você precisa reencontrar Jesus. Você precisa encontrar Jesus. A própria família de Jesus um dia sentiu essa necessidade. José e Maria tinham ido para a festa da Páscoa e, no caminho de volta para a região deles, eles perceberam que tinham perdido Jesus em algum lugar. A criança não estava mais com eles. E procuraram entre os parentes, entre os amigos, ninguém sabia de Jesus. Eles voltaram. E voltaram ao templo. E lá no templo, encontraram Jesus. Esse é o melhor lugar de encontrar Jesus. O melhor local de encontrar Jesus é aqui. O melhor lugar de encontrar a porta é aqui. É ouvindo a palavra, e conhecereis a verdade vos libertará. Você só pode ser livre pela porta. A única saída é a porta, chamada Jesus. É a única saída segura para você. É Jesus. É a única forma de você ser liberto de tudo aquilo que você precisa de ser liberto. É Jesus. Ele é o caminho. Ele é a porta. Qualquer religião que passe em outro caminho, outra porta, não é seguro. Não é seguro. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, conforme João 1,29 fala, ele tem seu sangue aspergido na porta. Antes de querer Deus, nós temos que querer Jesus. Ele é a nossa porta. Jesus é a nossa porta. Na palavra grega apocalipsis, palavra que significa revelação, fala a respeito, e eu li aqui para vocês, fala assim, 22:14, bem-aventurados, felizes, aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Lavar as vestiduras no sangue do Cordeiro é aceitar o sacrifício de Cristo Jesus. Quando você aceita o sacrifício dele, você está recebendo o livramento pela porta que é Cristo Jesus. Romanos 10:9 fala: se com a tua boca confessares, com a tua boca confessares, no coração você crê, você está recebendo Jesus. Recebendo Jesus, você tem a porta, você tem o caminho. Mas você precisa receber Jesus. Vamos ficar de pé? Baixe sua cabeça e feche seus olhos. Entenda que você está começando um ano, alguns voltando de viagem, você tem projetos, você tem sonhos, mas nada disso pode te tirar do caminho chamado Jesus. Não tem como você caminhar em Jesus se você não fizer a escolha da porta certa. É a maior decisão que o homem faz na vida. Lucas 13:23 fala: porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Porfiar quer dizer insistir, lutar, perseverar. Persevere em entrar pela porta certa. Observe a tua vida cristã. Observe o estilo de vida que você tem proposto para você.
Jesus está nisso? Será que você não tem diluído valores, que é a proposta do presente século? É tudo se você ser raso, não ser profundo em nada. É diluir valores. Não há negociação. A porta é estreita. A porta é difícil entrar. O caminho é estreito, é difícil entrar, passar por ele, é difícil caminhar nele. Tem que haver muito equilíbrio para caminhar nele. Tem que haver muito esforço para caminhar nele. Muita resignação para caminhar nele. Tem que haver muita vontade, desejo para caminhar nele. Tem que haver muita força, muita fé. Alguns negociam no caminho alguns atalhos. Alguns no caminho negociam uma sombra à margem do caminho. Negociam um oásis. Negociam valores que não são pertinentes a Deus. Aí o que acontece? Outras portas são abertas. E vai se entrando tudo quanto é porta que se acha na frente. E vai se fazendo tudo quanto é coisa que se vê na frente. Há uma reflexão do Espírito Santo de Deus para a tua vida nessa noite. Você tem convicção da porta que você entrou? Eu queria te chamar nessa noite a reavaliar a porta. Cada um é juiz de si mesmo. Se não há no seu coração uma convicção da porta certa, eu te chamo nessa noite a entrar na porta certa.